Armadura de Deus. Texto bíblico descrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O crente no Senhor Jesus Cristo, independente do tempo em que vivemos, trava uma batalha. Como em qualquer batalha, há um inimigo feroz, um adversário. Porém, na batalha do cristão, este inimigo não é sangue ou carne, ou seja, não são as pessoas. As pessoas somos o alvo a ser atingido pelo nosso inimigo e, portanto, devem ser cuidadas, resgatadas e protegidas. Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, devemos estar fortalecidos no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder, para estarmos firmes e vencedores, e assim inabaláveis. Para isto, devemos tomar posse da armadura de Deus. A armadura de Deus deve ser vista como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele conquistou na cruz em nosso favor. Ou seja, a armadura de Deus são os méritos de Cristo imputados em nós, ou seja, qualificados em nós. Os componentes desta armadura de Deus são descritos nesta preciosa porção da Bíblia Sagrada. Vamos refletir sobre eles. Cingir com a verdade. É envolver-se ou cobrir-se com a verdade contida na palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme descrito em João 14, 6. Não há vários caminhos que levam a Deus. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação de todo e qualquer ser humano em qualquer tempo. Só há um Deus, um caminho, uma verdade, um mediador. E esta verdade nos revela um Deus único, que na pessoa do Filho se fez carne e habitou entre nós para nos resgatar da morte e da condenação eterna e nos dar vida e vida em abundância. Como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A verdade não é relativa, ela é simplesmente a verdade. Consequentemente, deixemos de viver com mentiras de qualquer tipo, pois quem anda com mentiras é o maligno. Quando ele, o maligno, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira,
conforme descrito em João 8:44. Portanto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto devemos pensar, conforme descrito em Filipenses 4:8. Tudo isto é o que deve preencher e ocupar a mente daquele que tem a verdade absoluta, que é o Senhor Jesus Cristo. Vestir a couraça da justiça. Disse o Senhor Jesus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Descrito em Mateus 5:6. Disse também o Senhor Jesus: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Escribas e fariseus, tipos de religiosos da época, representando uma justiça algumas vezes vazia, hipócrita, sem amor, sem verdade, sem misericórdia, que se fundamenta no cumprimento de regras das quais nenhum de nós foi ou é capaz de cumprir, a não ser quando somos revestidos dos méritos de Cristo que consumou e cumpriu a lei. Em Mateus 23:23, Jesus diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Lembremos também que o Senhor Jesus disse: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do de vosso Pai Celeste. Mateus 6:1. A justiça de Deus vem da revelação de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos foi dada vida em Cristo Jesus, conforme escrito em Efésios 2:5. A lei e as obras não salvam, a lei condena. Porém, somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus, imputados a nós, renascidos em Cristo Jesus para as boas obras e para a justiça. Ou seja, praticar boas obras e a justiça para o cristão não é mérito, mas sim dever e privilégio. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. São as boas novas que é a salvação em Cristo Jesus. Não estamos mais mortos nem escravizados pelo pecado, nos religamos ao nosso Criador. Esta é a boa nova. Somos desde agora cidadãos da eternidade. Somos Igreja do Senhor Jesus Cristo e nossa missão é proclamar estas boas novas. Esta missão nos é dada pelo próprio Senhor, conforme é escrito em Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Embraçar o escudo da fé. Com isto, apagando os dardos inflamados, as flechas do maligno. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, conforme é escrito em Hebreus 11, versículo 6. A fé em Cristo Jesus ri das impossibilidades, desvia os nossos olhos das circunstâncias, faz com que coloquemos em Cristo Jesus nossa esperança. Esta fé é o combustível que nos move, nos impulsiona para a ação, orienta as nossas decisões e escolhas nesta vida.
Somente esta fé nos capacita a dizer o que disse o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versículos 17 e 18. Tomar o capacete da salvação. Lembrem-se como está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, conforme descrito em Efésios 2, 8. A graça da salvação nos foi garantida em Cristo Jesus. A certeza da salvação é um gesto de humildade e de fé. É saber que o mérito não é nosso e que a obra não foi realizada por nós. O mérito e a obra são completamente de Cristo Jesus na cruz e nos foi concedida por graça. Ninguém, absolutamente ninguém, é suficientemente bom que não necessite completamente desta graça. E ninguém, absolutamente ninguém, é suficientemente mau que não possa ser completamente alcançado por esta graça. Esta graça é fruto do amor soberano e insondável de Deus. O apóstolo João, em seu evangelho, não encontrou uma palavra entre todas as existentes que pudesse descrever este amor, e na falta de uma palavra que pudesse exprimir o que é inexprimível, ele, o apóstolo João, descreveu este amor como tal, como está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E porque a obra foi do Senhor Jesus, ela é definitiva e eficaz. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é a nossa garantia. Tomar a espada do Espírito, que é a palavra viva de Deus, preservada e deixada por nós por Ele. Nesta palavra, que é a Bíblia Sagrada, está contida as diretrizes que devem nortear, direcionar a nossa vida e as nossas ações. Esta palavra, como sementes, ao cair em um coração e uma mente onde habita o Espírito de Deus, produz frutos de arrependimento e de vida, e vida abundante. E ressaltando, essa armadura de Deus deve ser tomada com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança.